Olá, gente, tudo bem? Turminha aí da 901, 902. A gente sabe que tá passando por um momento aí, né, difícil do coronavírus, mas a gente está aqui para suprir e tentar passar de uma maneira mais agradável. Por isso que o Colégio Batista se reuniu para a gente poder estar transmitindo essas aulas para vocês gravadas. E eu trouxe algumas questões para a gente poder trabalhar, para revisar, para fixar as matérias já dadas, né? Então, a galerinha aí da 901 e 902, a parte de português que a gente viu foi as orações coordenadas, né? Que são as sindéticas e as sindéticas. Nós vimos período composto, período simples. A gente viu também orações subordinadas, certo? E vimos orações subordinadas substantivas e adjetivas. A gente terminou no capítulo 6, que faltou a correção, não foi isso? Então, no primeiro vídeo, a gente vai trabalhar essas orações subordinadas adjetivas, né? São aquelas que diz respeito sempre ao adjetivo ou ao sujeito. A gente viu que as orações subordinadas substantivas, elas se dividem em 6, né? Que a gente trabalhou as objetivas diretas, objetiva indireta, subjetivas, apositivas, completivas nominais, não foi? E as substantivas. Então, a gente deu uma pincelada, né? Retornamos, fizemos uma revisão da matéria do 8º ano, onde vocês viram a colocação pronominal, né? Que era próclise, ênclise e mesóclise, lembram? Que são os pronomes relativos em cima disso. Nós vimos também a transitividade verbal. Quando é que eu sei que o verbo é transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo, né? A gente fez várias brincadeiras a respeito disso e eu espero que vocês lembrem. Se não lembrar, a gente tem a apostila para a gente poder relembrar. E eu gostaria muito que vocês fizessem, eu estou aqui com a página do livro das orações subordinadas adjetivas, tá? Onde a gente vai ver, a gente estava vendo os pronomes relativos, masculino, feminino e os invariáveis. E a gente ficou corrigindo e eu queria voltar essa correção e explicar melhor para vocês, tudo bem? Então, o próximo vídeo vai ser a respeito das correções, tá? Vocês façam aí e daqui a pouquinho eu volto. A página é 68 e 69. Vocês podem dizer, professora, mas a gente já viu. Mas eu vou mostrar para vocês novamente como esse processo é feito. Que a gente viu as orações restritivas e as explicativas, não foi? E na oração reduzida, a gente viu que a oração ela pode ser subordinada, né, substantiva, reduzida do infinitivo, do gerúndio ou do particípio. Lembram disso? Então, a gente trabalhou isso várias vezes, com exercícios, com a participação de vocês. Vocês sempre davam feedback para mim, dizendo onde tinha dúvidas, onde a gente tinha que voltar para poder retomar o que a gente estava fazendo, certo? Então, quando vocês pegarem o livro, eu vou voltar de novo com a fixação dessa matéria e das outras também, para a gente poder prosseguir, né? Se vocês fizeram os exercícios que eu passei, e se vocês fizeram também os PHs, vocês vão conseguir fazer isso aqui tranquilamente,
tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero vocês para a gente fazer essa correção de uma forma mais dinâmica, né? Eu tô aprendendo a usar a internet, né? Confesso para vocês que é a primeira vez que eu tô gravando, é uma experiência para mim e eu acho que é uma experiência para vocês também, não ter o professor na sala de aula para a gente poder perguntar, para a gente poder trocar, né, as informações. Porque o professor, como eu sempre falo para vocês, não é aquele só que transmite conhecimento, né? O professor também aprende com vocês. E de repente vocês vêm, quase sempre vocês vêm sob uma nova ótica e vocês passam para mim essa nova ótica. Então isso tudo é a construção do aprendizado. Eu resolvi voltar para nós fecharmos essa questão de orações subordinadas, né? Que são 3. São orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Eu dei uma pincelada quando a gente estava em sala de aula, para vocês terem certeza do que a diferença entre uma e outra. E vocês participaram, vocês disseram, vocês comentaram exemplos, eu fui dando exemplos de cada um e vocês foram fazendo junto comigo. Tá bom, gente? Beijinho aí, daqui a pouco eu volto pra gente fazer. Mas façam essa página aí, 68, porque a grande maioria não deu tempo de fazer, porque estava na explicação e eu dei um tempo na sala de aula, vocês fizeram, alguns fizeram, mas não deu tempo de corrigir todas as orações, principalmente da página 68, tá bom? Tchau! Oi, gente! Então, vamos dar uma pincelada aí no que a gente falou. Nós vamos falar da oração subordinada adjetiva, certo? Então, vamos voltar um pouquinho e falar do adjetivo, a locução adjetiva e do aposto. Adjetivo é a classe gramatical que modifica um substantivo caracterizando. Flexione-se para concordar com o substantivo a que se refere, certo? Nós temos o exemplo, rosto pálido. Pálido, rosto. Então, o substantivo rosto e o adjetivo pálido. Olhos brilhantes. Sacaram? Entenderam? Então, adjetivo concorda com o substantivo a que se refere. Se você tem um substantivo, o adjetivo que vier, ele está se referindo ao substantivo. Beleza? Muito bem. Locução adjetiva. Tá? Muito aluno tem confusão disso aí, não sabe o que é, então preste atenção na explicação. Tem função de adjetivo, ou seja, refere-se a um substantivo caracterizando-o. A locução adjetiva é formada por uma expressão composta de 2 ou mais palavras. Em geral, preposição mais substantivo. Trouxe também um exemplo para vocês. O livro de Graciliano Ramos foi premiado. A locução adjetiva, ela caracteriza o substantivo a que se refere. Está se referindo a quê de Graciliano Ramos? O livro, certo? Então, o livro, né, de Graciliano Ramos foi premiado. A locução adjetiva caracteriza o substantivo a que se refere. Livro. Sintaticamente, adjetivos e locuções adjetivas têm função de adjunto adnominal. É outra coisa que vocês têm que lembrar lá do 7º ano, quando a professora deu isso aí, certo? Aposto. A expressão que forma o aposto tem função substantiva e não adjetiva. O aposto explica ou individualiza o substantivo ao qual se refere. A Rua Domingos de Moraes tem um comércio excelente. Qual é o aposto especificador ligado ao substantivo? Presta atenção. A Rua Domingos de Moraes tem um comércio excelente. Então, o aposto especificador é a rua. Muito bem.
Vamos para a oração subordinada adjetiva. São aquelas em que um período composto, lembrando que a gente tem que ter sempre uma oração principal para ter uma oração subordinada, certo? Muito bem. Apresentam função semelhante à de um adjetivo, caracterizando o termo que antecede o pronome relativo a que pertence à oração principal. Exemplo: tem um vizinho que não gosta de gatos. Quem é a oração principal? Tem um vizinho. O que esse vizinho não gosta? De gatos. Então, a oração subordinada adjetiva que não gosta de gatos está se referindo à oração principal. Quem é que não gosta de gatos? Esse vizinho, né? Então, tem um vizinho que não gosta de gatos. Então, o termo que caracteriza isso é vizinho. Agora, a classificação das orações subordinadas adjetivas. Primeiro, vamos ver as orações subordinadas adjetivas restritivas. São orações adjetivas que individualizam ou particularizam o termo a que se referem. Não há vírgula entre elas. E a oração principal do período. Então, não tem isso de separar, não. É uma oração só. Achei simpático o homem que trouxe a carta. Quem é a oração principal? Achei simpático. O homem que trouxe, achei simpático o homem que trouxe a carta. Então, a oração principal, achei simpático o homem que trouxe a carta, oração subordinada adjetiva. Agora, que oração subordinada é essa? Adjetiva é o quê? Restritiva. Por quê? Restringe o termo homem. Beleza? Orações subordinadas adjetivas e explicativas. São orações que transmitem uma explicação em relação ao seu referente na oração. Que oração é essa? A oração principal. Vai ter sempre um referente para ela. Sempre vai ter. Não existe oração subordinada. O nome já diz, subordinada a alguém. Nesse caso aí, a oração subordinada ela vai estar sempre ligada à oração principal. Não restringem nem ampliam a extensão do referente em questão. Usa-se vírgulas entre elas e a oração principal do período. Então, você vai separar a oração principal com vírgulas entre a oração principal e a oração subordinada. Essa daí é a explicativa. Tem olhos muito expressivos esse garoto, que eu não conhecia até ontem. Oração principal, tem os olhos muito expressivos esse garoto, que eu não conhecia até ontem. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa, ela está ligada ao termo garoto. Quem ele não conhecia? O garoto, tá? Pronome relativo, que a gente já falou isso aí muito. As orações subordinadas adjetivas ligam-se à oração principal por meio de pronomes relativos. Esses pronomes referem-se ao termo anterior a eles, isto é, ao antecedente, que é a palavra da oração principal a qual se liga a oração subordinada adjetiva. Costumam exercer função sintática, que depois a gente vai estudar qual é a função sintática que eles têm dentro da frase, tá bom? Há pronomes relativos invariáveis e variáveis. Invariáveis, que, quem, onde. Variáveis, o qual, cujo, quanto. Vamos aos exemplos. O vaso que caiu foi comprado no Japão. Esse que caiu, ele se refere ao substantivo vaso que está na oração principal, no início. E nós temos também uma outra oração principal, que é foi comprado no Japão. É a continuação. Se você tirar esse pronome relativo aí, vaso, né? Se você tirar que caiu, você vai ter uma oração também. Só que ela não vai ser restritiva. Ó, o vaso foi comprado no Japão. Não está individualizando, não está especificando como é esse vaso. Quando eu restringo e passo para você, né? Passo para a pessoa que está fazendo, né, o exercício. O vaso que caiu foi comprado no Japão. Não é qualquer vaso. Podia ser um vaso que estava no balcão,
o vaso novo, mas eu me referia ao vaso que caiu, foi comprado no Japão. De alguma forma esse vaso quebrou, certo? Então isso aí é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Outro, o livro cujas páginas molhei pertence a meu marido. Eu tenho duas orações principais. O livro pertence ao meu marido. Mas eu quis restringir mais ainda que tipo de livro é esse. O livro cujas páginas molhei. Então o termo páginas, ele é um pronome relativo invariável. Aí a gente tem páginas e molhei, refere ao livro, certo? E a gente tem o pronome relativo variável cujas, ok? Dúvida? Muito bem. Sabendo